Non-Stop é um thriller intenso que se passa no espaço confinado de um avião de passageiros. No centro da trama está Bill Marks, um experiente comissário de bordo que passa por uma crise pessoal após uma perda trágica. Pouco depois do início do voo de Nova York para Londres, ele vê-se envolvido num jogo perigoso, em que os riscos são elevados e o único objetivo é salvar a vida dos passageiros e desvendar o mistério por trás dos estranhos acontecimentos a bordo. O enredo. O filme começa com Bill Marks, interpretado por Liam Neeson, comissário de bordo de um voo internacional que voa de Nova York para Londres. A sua vida não é tão tranquila quanto parece. Ele está em Elsworth a passar por uma tragédia pessoal. Recentemente, a sua esposa faleceu e ele próprio tornou-se refém das suas emoções. O peso emocional do passado obscurece o seu dia a dia, e ele tenta superar isso distraindo-se com o trabalho. Quando o voo começa, tudo parece normal. Bill acompanha os passageiros até os seus lugares e realiza as tarefas habituais de comissário de bordo, quando começam a acontecer coisas estranhas. A bordo do voo, não estavam apenas passageiros comuns, mas também várias pessoas misteriosas que, à medida que os acontecimentos se desenrolam, começam a desempenhar papéis fundamentais. A primeira chamada. Pouco tempo depois de o avião ter decolado, Bill recebe uma mensagem estranha no seu telemóvel pessoal. Alguém a bordo do avião ameaça matar um dos passageiros a cada 20 minutos, se as exigências não forem atendidas. Ele recebe ligações e ameaças do desconhecido, e sua tarefa é descobrir qual dos passageiros está por trás dessa ameaça antes que seja tarde demais. A primeira vítima a morrer coloca Bill numa situação extremamente desconfortável. Os passageiros começam a entrar em pânico, e Bill percebe que não pode confiar em ninguém, nem mesmo nos seus colegas de bordo, e que precisa agir rapidamente. Ele entra em contato com o comandante e a tripulação, mas percebe que nenhum deles consegue descobrir quem é o verdadeiro criminoso a bordo. Buscas e suspeitas. Bill começa a investigar a bordo do avião. Ele suspeita que algum dos passageiros está envolvido nas ameaças. No entanto, logo fica claro que as ameaças não vêm de uma única pessoa, mas de um grupo inteiro. Ele se depara com uma dificuldade. Todos os passageiros continuam inocentes, mas as suspeitas aumentam e Bill começa a duvidar das suas próprias conclusões. Em busca de respostas, Bill descobre que o desconhecido ameaça não só os passageiros, mas também os seus próprios colegas, o que acrescenta mais uma variável importante à sua investigação. Ele precisa agir com cautela para não incriminar inocentes. Novas suspeitas. Durante a investigação, Bill começa a suspeitar que os seus colegas de bordo podem estar envolvidos na conspiração. Os seus colegas e o capitão começam a apresentar um comportamento estranho, o que o deixa perplexo. No entanto, quando ele descobre algumas pistas, depara-se com algo ainda mais chocante. Uma das principais suspeitas é uma passageira chamada Jennifer, com quem Bill começa a interagir. Ela afirma não saber nada sobre o que estava a acontecer, mas a sua reação ainda assim levanta suspeitas. Cada uma das suas respostas parece fundamentada, mas deixa mais perguntas do que respostas. Jennifer explica a Bill que a sua própria vida e a vida dos seus entes queridos também estão em perigo, o que faz com que Bill duvide ainda mais da veracidade das suas palavras. Agravamento da situação. A cada novo assassinato, a pressão sobre Bill aumenta. Ele percebe cada vez mais que a situação está a ficar fora de controle. Os passageiros começam a entrar em pânico, e a tripulação não consegue lidar com a crescente ameaça. Ele percebe que precisa agir o mais rápido possível. Começa a trabalhar com outras pessoas a bordo, tentando descobrir quem delas pode estar envolvido. Mas, apesar de todos os esforços, depara-se com obstáculos. Logo fica claro que a situação é muito mais complexa do que simples ameaças a bordo do avião. Bill mergulha cada vez mais na busca pelos culpados, e as suas ações tornam-se cada vez mais decisivas e arriscadas. O ponto de viragem. Quando Bill está à beira do desespero total, ele consegue fazer uma descoberta importante. Ele percebe que por trás de tudo isso não está apenas um indivíduo aleatório com ameaças,
mas todo um esquema ligado a uma organização criminosa internacional. Ele percebe que o próprio voo foi vítima de manipulações por parte de figuras de alto escalão. Essa descoberta muda a sua percepção da situação, e ele compreende que a sua missão não é apenas salvar os passageiros, mas também impedir um esquema muito mais complexo. Agora, Bill terá de enfrentar o facto de que por trás dessa conspiração estão pessoas com grande poder e influência. No entanto, apesar disso, ele decide continuar a lutar para salvar as pessoas, independentemente do quão perigosa essa luta seja. Resolução do conflito. No momento culminante do filme, Bill expõe todos os factos aos passageiros, explicando quem está realmente por trás das ameaças e como conseguiu desvendar essa complexa conspiração. A situação se intensifica quando Bill se depara com o inimigo final, que se mostra mais complexo e perigoso do que ele poderia imaginar. No entanto, graças à sua determinação e perspicácia, ele descobre os criminosos, neutraliza-os e evita a catástrofe. Quando o avião finalmente aterra, Jake percebe que conseguiu não só salvar centenas de vidas, mas também recuperar a confiança em si mesmo. Ele não só venceu a ameaça, mas também conseguiu superar os seus problemas pessoais, recuperando o controle da situação e a justiça. Epílogo. O filme termina com uma cena em que Bill, apesar da tensão e das dificuldades vividas, encontra paz interior. Ele percebe que as suas ações não só salvaram vidas, mas também o ajudaram a mudar a sua percepção do mundo, passando por lutas pessoais e dúvidas. Non-Stop não é apenas um filme sobre a luta contra uma ameaça a bordo de um avião. É uma história sobre superação pessoal, determinação e como os demônios internos podem ser vencidos com força de vontade e autoconfiança. Depois de Bill Marks desmascarar os responsáveis pelas ameaças a bordo e conseguir evitar a catástrofe, ele enfrenta uma nova etapa. Apesar de o conflito principal ter sido resolvido e o avião ter aterrado em segurança, a tensão não desaparece. Os problemas que Jake enfrentou são muito mais profundos do que simplesmente resolver a crise a bordo. Agora, ele precisa entender como sua vida mudou depois de tudo o que aconteceu. Quando Bill sai do avião, ele percebe que não só precisa voltar à vida normal, mas também lidar com as consequências do que passou. Nos primeiros momentos após a aterragem, Bill sente alívio, mas também um certo vazio. Ele salvou vidas, mas essa vitória não lhe traz a tranquilidade que ele esperava. Recuperação pessoal. A ameaça vivida, o alto nível de tensão e a preocupação com a vida dos passageiros afetaram profundamente o estado interior de Bill. Nas semanas seguintes ao término do voo, Jake enfrenta uma profunda crise emocional. Ele decide voltar ao seu estilo de vida normal e tentar se reconectar com o mundo ao seu redor. No entanto, ele ainda está a lidar com uma perda pessoal que não lhe dá paz. A complexidade da situação é agravada pelo facto de, apesar do seu trabalho e das vidas salvas, ele não conseguir livrar-se do sentimento de culpa pela sua tragédia pessoal passada. A perda da esposa, que ainda permanece como uma lembrança dolorosa. Isso torna-se mais uma parte importante da sua luta consigo mesmo. Questão de confianças. Depois de voltar para casa, Jake tenta estabelecer contato com aqueles que salvou a bordo, mas é improvável que essas relações lhe devolvam a sensação de normalidade. Ele enfrenta a dificuldade de confiar nas outras pessoas. Tudo o que ele passou deixou uma marca na sua percepção das pessoas ao seu redor. Alguém pode ser um criminoso, alguém pode ser uma vítima, e alguém pode estar envolvido em acontecimentos que estão além da sua compreensão. O aparecimento de Jennifer, uma passageira com quem ele interagiu durante a investigação, torna-se um momento importante. Ela acaba por ser uma pessoa com quem Bill sente uma certa ligação. No entanto, ele continua a sentir que não pode confiar em ninguém. Jennifer, com as suas intenções sinceras de ajudar e estar ao seu lado, é a única figura em quem Jake vê uma chance de restaurar relações normais. Mas até mesmo as ações dela, em algum momento, tornam-se questionáveis para ele. Nova compreensão da ameaça, Bill percebe que as ameaças a bordo eram apenas a parte superficial de uma conspiração mais complexa.
Ele começa